Bom, certo. Vocês estão me escutando tranquilo, direitinho? Ok. Então, bom, sejam todas bem-vindas a essa que é enfim, a quinta mesa do encontro Cartografias Afetivas Afetadas, que é organizado pelo grupo de pesquisa FIGAS, Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades. Meu nome é Lídia, e eu vou mediar essa conversa de hoje. Apesar de eu estar falando essa apresentação hiperformal, a ideia não é a gente fazer uma conversa hiperformal, tá? A ideia é que a gente, enfim, aqui é um espaço de troca e para a gente mostrar as nossas pesquisas e realmente conversar sobre elas. Então, a gente vai seguir uma estrutura onde cada uma de vocês vai ter 20 minutos para falar do trabalho. Eu aviso quando vocês estiverem nos 15 minutos, eu aviso, né, para vocês conseguirem controlar mais ou menos os tempos. E aí, no final, a gente tem um momento de debate aberto, onde a gente pode comentar os trabalhos umas das outras e, enfim, trocar algumas ideias. Essa mesa, a gente batizou de Palavras e Imagens de Controle, porque ela junta trabalhos que partem da palavra como um elemento, que estudam a palavra e as suas potências enquanto elemento de controle hegemônico e também da construção de uma narrativa contra-hegemônica. Peraí, que tem gente entrando, eu tenho que fazer ao mesmo tempo as duas coisas, às vezes eu me perco. Por isso que eu estava esperando um pouco. Então, esses trabalhos, eles têm, enfim, cada um segue a sua linha bem específica, e eu acho que a gente vai ter uma conversa super legal, porque todos eles podem trazer coisas muito interessantes uns para os outros, mas eu acho que uma coisa que une todos esses trabalhos um adereçar as diferentes perspectivas possíveis sobre o que é o ser mulher, nesse lugar mítico e singular, e também trazendo algumas possibilidades acerca de representações anti-hegemônicas das mulheres no plural. Então, eu não vou me alongar muito mais aqui, depois a gente conversa mais. Eu gostei do jeito que o Timba fez na última mesa, eu não vou apresentar todo mundo ao mesmo tempo, eu vou falar na ordem que as pessoas forem falando, porque aí eu acho que fica mais fácil da gente identificar nome e pessoa. Então, Jennifer vai ser a nossa primeira palestrante, essa palavra é muito horrível, né? Mas a palestrante do dia. A Jennifer Jennifer da Silva, né? Ela é estudante de bacharelado e licenciatura em letras pela Universidade de São Paulo, é professora e mãe em tempo integral, aficionada por teatro, literatura portuguesa e escritora nas horas vagas. Seja bem-vinda, Jennifer. Você tem 20 minutos para falar do seu trabalho. Obrigada. Bom, como eu já fui apresentada, meu nome é Jennifer, eu faço letras na Universidade de São Paulo e eu trouxe um trabalho que é um pouco do que a gente estuda bastante na faculdade, a gente tem um viés um pouco, até um motivo de reclamação, a gente tem um viés um pouco conservador, porque acabamos vendo muito durante nossa graduação os autores que são considerados do cânone, né? E aí, por isso, eu trouxe um pequeno artigo que eu fiz relacionado à questão da figura feminina na perspectiva desse cânone, né, de alguns desses autores. Eu vou ler uma parte e, ao mesmo tempo, eu vou fazer a apresentação dos slides e falando, tá bom? Vou fechar aqui a câmera. Eu tô com 2 aparelhos. Eu tô com um computador para poder apresentar, porque ele não funciona a câmera, e tô com o celular para poder funcionar. Então, espero que dê certo. Vou fechar a câmera e apresentar. Vamos à apresentação. Pronto. Não sou muito boa com as tecnologias. Estão conseguindo me ouvir? Sim, tá tudo certinho. Perfeito. Então vamos lá. Meu texto é As Musas da Literatura e a Imagem Social da Mulher. Então eu vou fazer uma pequena leitura e vou falando um pouco, tá bom?
Vamos discutir a construção da imagem da mulher por meio da figura das musas literárias, tendo em vista as exigências presentes na sociedade sobre o corpo e a personalidade da figura feminina, considerando que a existência da mulher é tida como algo público, uma vez que é socialmente aceito o julgamento sobre essa existência. Identificaremos as características das musas de autores pertencentes ao cânone da literatura, Dante Alighieri, Petrarca, Camões, autores estes todos do gênero masculino, partindo de uma análise concreta dos textos e nos atentando principalmente ao seu conteúdo em detrimento à forma, tudo bem? Então, o que eu gostaria de comentar é que a ideia surgiu principalmente durante uma aula que o professor estava comentando sobre as musas e eu estava fazendo um trabalho de pesquisa que eu agora já estou no final da graduação e eu tenho bastante interesse em fazer um mestrado, né? E eu pesquisando sobre a literatura portuguesa, que é a minha área de interesse, eu me deparei com muitas musas na literatura, principalmente portuguesa, como a Inês de Castro, a Dina Mene, o Camões, ele tem várias, né? E essas musas, elas têm coisas em comuns, né? E por isso eu resolvi trazer um pouco. No entanto, era necessário voltar um pouco antes da literatura portuguesa, porque quem começou com essa ideia de falar sobre as musas, uma musa específica, eleger uma musa, na verdade foi o Dante, né? E aí, por isso, eu precisei voltar um pouco e ir até a literatura italiana. Então, eu vou falar um pouco sobre esse percurso, tá bom? Então, eu começo o texto falando sobre, trazendo um filme atual que eu gosto bastante. Eu, como mãe sola e também como mulher, eu sinto bastante essa pressão, eu sei que todas nós sentimos, mas e esse filme ele me pegou bastante e essa fala dessa personagem é maravilhosa, né? Que é a advogada que está comentando sobre a maternidade. E é uma frase que combina muito com a mulher em si, não se aplica só à maternidade, né? Então, eu vou ler aqui um pouco o meu texto e já venho para as explicações. Você precisa ser perfeita, você sempre será julgada um nível acima. Em meio a um discurso inflamado, essas frases proferidas pela personagem Nora Franchal, uma advogada especialista em separação, interpretada pela Laura Elizabeth, no filme História de um Casamento, refletem as expectativas sociais sobre a figura da mãe em relação à do pai. Entretanto, refletem também as exigências sociais sobre a imagem da mulher em comparação à do homem. A questão da pressão social sobre a perfeição feminina não é uma criação arbitrária do imaginário feminista. Temos diversos exemplos que retratam e comprovam essa questão, né? Então, aqui eu trouxe um jornal que era bastante comum, antigo. Eu coloquei um link que tem acesso a todo o acervo, é bem legal. Então dá para ver tudo que tem no jornal e tem tanta coisa diferente e aspectos que podem ser analisados. E eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer do texto, mas já volto para a questão da literatura, tudo bem? Um dos exemplos mais presentes na nossa criação é a lista infindável de filmes norte-americanos e novelas brasileiras e hispano-americanas, com protagonistas femininas inverossímeis, lindas, virgens, inocentes, fiéis, resignadas, altruístas, amorosas e assim por diante. Na música temos a Amélia, aquela que era mulher de verdade, acordava cedo, saía da cama na ponta do pé, mas também temos as novinhas sensacionais, pois, afinal, não basta ser um exemplo de castidade, precisa ser a coisa mais linda que já viram passar, como a garota de Ipanema. Ser atraente e ter o corpo como de uma musa da Playboy, uma paniquete ou uma das antigas anjas da Playboy. Perdão, da Victoria's Secret. Eu gostaria de comentar que eu coloquei antigas anjas, porque eu não sei se vocês sabem, mas já não existem mais as anjas, né? Felizmente, caiu por terra e agora tem um grupo mais diverso de modelos, né? Para representar a Victoria's Secret. Enfim, faz-se necessário lembrar que os moldes de uma suposta perfeição não são apenas físicos, como também comportamentais.
como os conteúdos das antigas revistas destinadas ao público feminino, de 1930 a 1970. É até anterior, na verdade. Com listas de como se comportar e frases do tipo: não se deve irritar o homem com ciúmes ou dúvidas. É fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. E outras coisas como: não irrite seu marido, se ele fuma, deixe por toda a casa cinzeiros para satisfazê-lo e coisas do tipo bastante absurdas, né? Comerciais, concursos de beleza, conteúdos de revista, são outros exemplos de conteúdos que reforçam esses moldes. Eles estão presentes na sociedade até hoje, apesar da nossa luta constante, né? Se a gente parar para pensar, ainda que a gente esteja em uma constante questionamento sobre esses moldes e padrões, ainda, até mesmo um pouco pela fé cristã, eles conseguem impor esse padrão de certa forma, né? Em alguns casos. Todavia, eu quero me voltar aqui para a literatura e é o que eu informo a seguir. Então, daqui para frente eu já não vou ler o artigo, eu vou comentar sobre ele. Inicialmente, eu faço o apontamento que é muito importante a gente discernir que existem três questões básicas na figura feminina, que precisam ser discernidas, diferenciadas duas coisas. Em primeiro lugar, que existe a diferença da figura materna para a figura da musa amada. Por quê? A figura materna, ela tem como base a Virgem Maria, né? E ela é diferente do caso da musa, são dois amores diferentes, né? Então, a Virgem Maria, ela é o exemplo para a mulher como mulher casada já. Enquanto a musa amada, ela é o exemplo da mulher que vai ser a casadora, aquela que vai servir para casar, né? Então, são dois aspectos diferentes. Então, é importante a gente discernir isso e também diferenciar as musas, que eram aquelas deusas que influenciavam os poetas, que davam inspiração aos poetas, e a musa, que é aquela que existiu na vida do poeta de forma presente. Então, é importante a gente conseguir discernir que tem essas diferenças. Eu comecei com o Dante, ele foi o primeiro, né, considerado o primeiro autor a falar sobre uma musa específica, e aí no caso dele foi a Beatrice Portinari, em Vita Nova, que é o seu primeiro livro, ele conta existe o livro, ele é em duas partes, né? Ele tem tanto alguns poemas ao longo dele, né? Principalmente sonetos, como também tem ao longo dele alguns momentos que são em prosa, que são sempre em primeira pessoa, e é o autor falando sobre esse amor, né? E aí ele fala que vai falar sobre ela como jamais foi dito sobre mulher alguma, né? E durante todo esse período em que ele comenta sobre a existência dessa musa, é importante a gente ressaltar que ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento com a Beatrice, porque a Beatrice era uma mulher de outra classe social, ela era nobre, e ela já teria o casamento arranjado, etc., e não seria com uma pessoa da classe dele, seria com alguém da mesma classe que ela. Então, é um amor bastante idealizado, porque ele não teve, de fato, nada com ela, né? Então, isso é importante ser ressaltado. Eu vou fazer aqui uma leitura breve desse poema e falar um pouco sobre ele e sobre a figura da mulher existente, tudo bem? Tão gentil e tão honesta, minha amada, quando passa saudando toda a gente, que a língua treme, muda de repente e a vista não se atreve, deslumbrada. E ela se vai, sentindo-se louvada, caminha por nós vestida humildemente, como algo que descesse de repente do céu à terra como graça revelada. De tal maneira, agrada a quem mira, trazendo em seu olhar doçura ao coração, que não pode entender quem não o prova. Em seus lábios parece que se mova um espírito suave, cheio de paixão, que vai dizendo à alma, suspira. Então, se a gente parar para prestar atenção, ele coloca diversas características ideais nela, como gentil, honesta. Ela, apesar de ser de uma outra classe, ela é humilde, ela é muito educada, porque sai cumprimentando todas as pessoas, independente da classe, sorrindo para todos, de forma recatada, é claro, porque naquele período a gente está falando de um período entre o trovadorismo entre o trovadorismo, né?
quase no Renascimento, então ainda é um período que não se pode sair por aí sorrindo para todo mundo. Nem hoje em dia a gente pode sorrir para todo mundo, né? Imagina naquela época. Então, então, se a gente parar para prestar atenção, ele enche ela de características, principalmente físicas, no entanto, também tem de personalidade, né? E o fato dela ter uma classe social diferente não faz ele se sentir de forma alguma por ela diminuído ou menosprezado. E é importante a gente parar para pensar que em Vita Nova, o primeiro. Eu estou falando em português porque meu italiano não é lá essas coisas, tá? Pelo menos a pronúncia. A tradução ainda foi mais tranquilo, mas a parte de pronunciar não é comigo. Então, nesse primeiro livro dele, a Beatriz, ele começa a história falando dela viva, né? Sobre o momento que a conheceu quando ela tinha 8 anos e ele 9, então não é uma diferença grande. Ele fala sobre a vê-la depois de adulta e etc. É muito bonito que ele descreve da seguinte forma quando ele vê ela pela primeira vez. Quando ante meus olhos apareceu pela primeira vez a mulher gloriosa da minha mente, a qual muitos chamavam Beatriz, sem saber o que significava chamá-la assim. É importante que aqui ele fala que não sabendo o quão importante era chamá-la assim, porque o significado daquilo, porque ele não poderia chamá-la de Beatrice, né? Devido à questão da classe, ele não teria direito a chamá-la pelo primeiro nome. E além disso, também Beatriz é aquela que traz felicidade, né? Vem do latim beare. Então é muito interessante que ela tem essa responsabilidade. Ele a responsabiliza por isso. Ele, inclusive, na Divina Comédia, a Beatriz é aquela que leva ele e toda a humanidade, de certa forma, porque ele representa a humanidade, para o paraíso. Ela é quem dá o caminho a ele para o paraíso. Bom, eu vou tentar me adiantar, que eu tô com medo do horário. Então, a gente tem o Petrarca, que ele faz uma declaração, principalmente a Laura, que é o grande amor da vida dele, só que ela é uma mulher casada. Então, ele vai trabalhar na poesia dele, idealizando ela. No entanto, é principalmente a imagem dela que ele idealiza. É muito menos do que a Beatriz, que a gente conhece diversos traços de personalidade, a Laura não. Ela vem principalmente como um exemplo de beleza. E ele, como ela é casada e não tem nenhum tipo de interesse por ele, ele está sobre a culpa, né, cristã de ter um interesse na mulher casada e, ao mesmo tempo, não conseguir controlar isso. Então, ele fica entre a culpa e a paixão, né? E aí aqui eu quero fazer um comentário sobre o que ele fala sobre ela. Que a gente tem uma imagem, praticamente a descrição perfeita da Beatriz, que ela é de cabelos loiros, um pescoço de leite, bochechas de fogo, olhos serenos e rosto doce. E não tem como não relacionar que o pescoço de leite é referente à pele branca dela, né? E os olhos são claros, cabelo loiro, e todo esse padrão, né, que a gente já está bastante acostumado a ver como padrão de beleza e etc., que a gente vem há muito tempo vendo que não é real, né? E é uma coisa que existe desde 1200, que é quando esses autores escreveram, então é um pouco absurdo, né? E aí, por fim, tem o Camões, e ele, eu acredito que a maioria das pessoas já conhece a história de Camões, né? Que ele e da Dinamene, que é a musa dele. Na verdade, o Camões ele teve em sua vida muitas musas, no entanto, tanto que teve algumas até que gerou um conflito dele com outros homens por causa delas, né? Por serem as mesmas. Ah, já tá faltando 5 minutos. Isso. Ok. E aí, no caso, mas a Dinamene, ela é diferente porque ela se torna um ciclo dinamênico na vida dele, né? E aí e por quê? Ela é um dos grandes amores dele. No entanto, quando ele tem que, supostamente, de acordo com a lenda, quando ele tem que escolher entre ela, quando estão se afogando, ela ou o livro, ele vai e mergulha e pega o livro. Então, ela acaba ganhando na literatura e na história dele traços de uma Marte, né? De aquela que se sacrificou por algo maior. Se parar para pensar, ela é sacrificada pelo livro mais importante da história e da literatura de toda uma nação, né? Que é os Lusíadas. Então, e aí é por isso que eu trouxe um pouco essas musas específicas, porque elas trazem no texto uma um claro reflexo do que é esperado das mulheres hoje em dia. E
A Laura, ela também, por exemplo, tem essa questão de trazer a perfeição, de levar o poeta ao que é o correto e etc. Apesar dela ser o motivo dele pecar, de certa forma, por ele amar uma mulher casada, ela ainda é pura, ela é boa, ela é isso e aquilo. Então, todas essas mulheres, de certa forma, elas se representam ou por sacrifício para os homens, para um bem maior, para por outro lado, ou elas são o caminho para eles, como se a gente tivesse essa responsabilidade de levar o homem para o caminho correto. Então, é até engraçado que me lembra uma frase que já está virando praticamente um ditado popular, que é: a mulher tem o poder de levantar um homem ou de derrubá-lo de vez, ou de afundá-lo de vez, como se fosse a nossa responsabilidade, né? E isso não é uma coisa que é atual, se a gente parar para pensar, é uma coisa que já vem de muito antes, essa ideia de que a gente tem que direcioná-lo pelo caminho da bondade, disso, daquilo. E, por fim, eu gostaria de comentar rapidamente sobre algumas das outras musas, como a Inês de Castro, que ela era amante do príncipe, foi morta a mando do rei por causa desse relacionamento, e aí depois ela é desenterrada quando o príncipe se torna rei, né? Ela é desenterrada e beijada por toda a nação portuguesa. Então, ela é uma rainha entronada, né, que recebe, é coroada depois de morta. Só que isso não compensa o fato de que toda a vida dela ela sofreu uma perseguição por esse relacionamento. Então, ela não é só. E o pior, ela recebe diversas histórias sobre ela: tem poesia, tem música, tem teatro. No entanto, ela é representada de diversas formas. Tem a dualidade. Ela é uma pecadora, uma mulher ardilosa que que se interessou pelo príncipe visando o trono, ou ela é uma pobre, apaixonada, virgem, etc. Então, ela tem essa dualidade, mas virou uma musa da literatura que até hoje é muito, muito trabalhada, muito estudada. Aí temos a Francisca de Aragão, que é uma musa tanto do Camões quanto do Camilo, e ela até mesmo gera do Caminha, e aí ela até mesmo gera uma briga entre os dois que se interessam pela mesma mulher, fazem poemas para a mesma mulher. Aí a gente tem a Marília de Dirceu, a Pagu, a Tarsila do Amaral, que é praticamente a musa, no caso da Tarsila do Amaral, a musa do movimento modernista. Então a gente tem musas durante toda a história da nossa literatura e elas têm uma certa serventia específica, né? E aí a mulher, ela, com essas musas, ela recebe uma figura de dupla inatingibilidade, porque essas musas eram inatingíveis para os seus poetas apaixonados, porque elas estavam mortas, porque elas tinham outra classe social, porque elas eram casadas e etc. Mas elas também são inatingíveis para a mulher real, porque como essas mulheres elas não eram realmente aquilo que era representado, elas eram muito mais, elas têm os aspectos da perfeição que são exigidos por nós, para nós, e não é real, né? Porque se trata de uma idealização da questão, até mesmo influência da paixão desses autores. E, por fim, eu concluo o artigo falando sobre uma frase da Djamila e comentando sobre isso, que é: eu quero ter essa liberdade humana de ser eu, porque eu acho que é isso que a mulher atualmente, felizmente a gente, devido até mesmo aos estudos, à informação, etc., a gente conseguiu quebrar esse paradigma de uma idealização, de uma perfeição, etc. Ou a gente quebra ele diariamente na nossa mente, né? E o que eu queria dizer é, que é o seguinte: a gente quer exercer esse direito à liberdade humana de sermos humanas, né? Nós queremos ter esse direito de sermos imperfeitas e de sermos nós mesmas. Eu acho que é sobre isso que eu falo quando eu pego todas essas mulheres e quero dizer: elas pertencem ao cânone, elas pertencem ao passado, elas pertencem a algo que é bom ser visto, mas não quer dizer que se aplica a hoje em dia. E é isso. Muito obrigada, Jennifer, pontualíssima. Super obrigada. Só vou parar de compartilhar aqui, só um instantinho. Beleza, tranquilo. Eu vou deixar para a gente comentar tudo no final, tá? Porque aí a gente, enfim, garante que todo mundo tem tempo de falar. Okay. Bom, a nossa segunda palestrante será Noel González, com o artigo Las Tentaciones de una Feminista Sin Madre.
A Noel, ela é uruguaia, é professora da Universidade da República, licenciada em Psicologia, é mestre em Psicologia Social e doutora em Sociologia. Ela é integrante do grupo feminista Minervas e do grupo editor Zur.ui. Não sei se é assim que se pronuncia. Noel, fica à vontade para falar em espanhol ou português, a gente vai se acompanhando aqui no portunhol. Ah, boa tarde e obrigada pela apresentação. Eu dizia para a Lídia que eu consigo entender português, mas eu não consigo falar bem. Então, eu gostaria muito de falar português, mas eu não vou conseguir expressar-me bem, só vou falar espanhol. Ese artículo que envié, que les compartí, es parte de algunos de los problemas que están en mi tesis de doctorado y que ahora estoy intentando continuar o abrir o mirar desde otros modos. Particularmente en mi tesis de doctorado, que se llama De la orfandad al linaje, y que trabaja sobre las luchas feministas en el Uruguay de postdictadura, además de recuperar como la experiencia concreta de las luchas de las mujeres en Uruguay desde los años 80 en adelante, que era algo que no estaba casi estudiado, que era algo de lo que no sabíamos casi nada, las generaciones más jóvenes. Una de las cosas que fui trabajando en términos más políticos y teóricos tenía que ver con cómo pensamos la transmisión de experiencia entre mujeres, o particularmente la transmisión de experiencia política entre mujeres. Es una preocupación como muy, digamos, que tiene como unas preocupaciones teóricas. Yo soy docente, estaba haciendo mi doctorado, pero que en mi presentación incluía que soy parte de un colectivo feminista y de un colectivo editorial, porque son más bien preguntas vitales y políticas, en particular porque en Uruguay creo que muchas compartimos con la particularidad de lo que pasa en Brasil, pero en Uruguay hace más de casi unos 8 años que hablamos de que hay como un tiempo de rebelión feminista, con movilizaciones masivas, con huelgas feministas, con, no sé, ayer, por ejemplo, unas 30 madres se pararon en la puerta del liceo para defender a sus hijas de un profesor acosador. Eso no pasaba hace 15 años, ¿no? Como de unas madres, unas adolescentes que denuncian, unas madres que creen y unas madres que se organizan para acompañar. Solo voy a poner este ejemplo que es muy, muy reciente y me moviliza, y porque hace como, aparte de esto que yo intenté trabajar, que tenía que ver con cómo pensamos las relaciones madre-hijas o las relaciones de disparidad entre mujeres para pensar la transmisión de experiencia. Y fue desde ahí que trabajé sobre todo lo que hace como a las maternidades en los feminismos, y cómo esas pistas de cómo se piensan las maternidades nos permiten mucho entender las relaciones entre mujeres a nivel intergeneracional. Y lo que más quería compartir aquí, aunque haga este preámbulo, y lo que más estoy trabajando ahora, es cómo nos permiten eso pensar los procesos de expropiación y reapropiación en clave feminista. Y los procesos de expropiación que nosotras como mujeres vivimos, que son distintos y en algunos puntos parecidos de los que vivimos en nuestras comunidades, como mujeres latinas, como mujeres de barrios periféricos, como mujeres racializadas, etc. Entonces, por eso abría mi artículo sobre todo con esas preguntas de cómo nosotras nos relacionamos con nuestras creaciones, cómo las defendemos, cómo cuando nos las quieren quitar las reapropiamos, y cómo en el fondo, que no sé si les ha pasado a alguna de ustedes, nosotras mismas muchas veces nos sentimos ajenas a eso. Después de mucho trabajo me resulta ahora más fácil decir esto y saber que estas son mis palabras y mi proceso, pero durante muchas veces, cualquier vez que me tocaba presentar parte de mi tesis de maestría o de mi tesis de doctorado o alguna idea o algún cuento o un texto que escribí, siempre me resultaba que no era mío, que era ajeno, que no sé si era tan bueno, que capaz que lo pensé como por otras. Y nosotras mismas sabemos que hay mucha expropiación de lo que creamos, porque una tiene una idea importante y el profesor de grado mayor dice que es de él, porque está lleno en la historia del arte de mujeres que no pudieron firmar sus obras y que
parecían musas y nunca eran artistas, mujeres en la escritura que no podían firmar con sus nombres, y hay mucha de la creación femenina que ha sido siempre como expropiada en el patriarcado y reconocida por otros. Y entonces, una clave que yo trabajo mucho con las compañeras feministas uruguayas y que he aprendido mucho con otras feministas, sobre todo mexicanas, que es donde yo estudié, tiene siempre una pregunta que es cómo denunciamos eso que pasa, cómo diríamos, impugnamos el orden patriarcal, pero al mismo tiempo cómo hacemos unos gestos de reapropiación, cómo hacemos unos gestos de reafirmación, cómo pensamos lo femenino libre, cómo pensamos nuestra propia experiencia desde otro lugar que no sea solo el del antagonismo. En esto hay un trabajo de una colega que se llama Mariana Menéndez, con la que yo trabajo, que insiste mucho en eso. Entonces he estado intentando entrarle a ese problema de lo que pasa con nuestras creaciones, mirando siempre estas dos cosas, mirando lo que nos quitan, mirando los procesos de despojo y mirando también nuestros gestos de reapropiación. En realidad yo termino entrando como a ese debate de las maternidades en el feminismo, que es un temón, es un tema que ha tenido como muchas miradas para mostrar la dimensión patriarcal de la maternidad, los mandatos, la culpa, la opresión, sobre todo de Simone de Beauvoir en adelante, pero hay un texto que para mí fue muy importante, o sea, para mí, para los feminismos y para mí, que es el texto de Adrienne Rich, que se llama Nacidas de Mujer, donde ya hace esta distinción entre la institución patriarcal de la maternidad y la experiencia de maternidad. Y a partir de ahí, como seguramente ustedes conozcan y saben, pero hay como todos otros debates de cómo pensamos la maternidad como experiencia y cómo pensamos la crianza, la ternura, la posibilidad de maternar de otro modo, como mirando como estas dos caras del asunto. Y particularmente en las vueltas que yo hice un poco más, tiene que ver con mirar mi lugar de hija, no de madre, porque yo no tengo hijes, no están mis planes por lo pronto. Pero sí soy hija y sí tengo una madre y tengo tías y tengo hermanas mayores y tengo abuelas, y entonces he pensado mucho ese asunto de las genealogías de mujeres y los linajes feministas desde mi lugar de hija, que no es madre, pero que tiene toda una vivencia de lo materno y de la maternidad y de las formas de cuidar a otras en relación a lo materno. Y entonces he intentado pensar desde estas pistas y esto que les decía, cómo pensamos nuestras creaciones y cómo hacemos parte de este proceso y qué pistas tenemos para pensar la dureza del problema de la expropiación de las creaciones para las mujeres, que no es lo mismo que cómo se ha pensado, por ejemplo, en la izquierda o en las ciencias sociales en general, ¿no? No sé, los pueblos latinoamericanos han sido despojados de su tierra, sí, pero además a nosotras nos violaron y nos quitaron la posibilidad de abortar y se apropiaron de nuestros hijos. Entonces, para nosotras ese proceso históricamente es muy distinto y necesitamos pensar de manera más fina cómo es nuestra vivencia muy, muy honda. Creo que seguramente muchas piensan en sus propias experiencias, muy hondas de cómo es esa vivencia, de cómo nosotras conectamos con nuestras creaciones, sean las que sean, y cómo hacemos esos gestos de reapropiación. Capaz que una aclaración es que estoy diciendo mujeres no en un sentido restrictivo, estoy pensando en mujeres trans, estoy pensando en las travestis, estoy pensando en las que se dicen lesbianas y no mujeres. Yo es la forma en que tengo de nombrarme y quiero reivindicar una forma de ser mujer en lucha y mujer libre y no quiero tirar esa categoría a la basura por lo pronto, pero entiendo que hay muchas formas de nombrarse y que todas estamos pensando distintas formas de la libertad no masculina individualista. Y desde ahí sí estoy pensando cómo es para nosotras ese proceso de la reapropiación y de los gestos. Y decía esto de mi lugar de hija y no de madre, porque estoy aprendiendo mucho de esos vínculos madre-hijas, de las amigas a las que acompaño a maternar, de lo que la literatura feminista me ha enseñado, pero yo estoy pensando otros procesos creativos. Mis artículos, mi tesis, la comida que a veces que preparo o los procesos de las compañeras, por ejemplo, que hacen sus casas en cooperativas de vivienda y las construyen ladrillo a ladrillo y después viene el marido y se las queda, ¿no? O sea, como qué pistas nos permiten pensar esas cuestiones de nuestras creaciones en sentido como más amplio. Eso es lo que estoy procesando ahora, aunque este fue mi punto de partida, ¿no? Como esto que les comentaba de la tesis y más pensando en la creación
de las palabras que nos ponemos en términos políticos, de la producción de teoría feminista. Entonces, con esta idea de pensar la potencia de crear de lo femenino, no restringida a ello, porque no todas vamos a querer ser madres y vamos a seguir diciéndolo, y la maternidad tiene que ser un deseo y si no, no lo será, pero cómo pensamos igual algunas pistas de lo que sí hace a la capacidad creadora y de gestar que los cuerpos de mujeres tienen. O los cuerpos gestantes para quienes no quieren llamarse mujeres y también tienen hijos. Pero bueno, es un terreno a veces difícil porque que siempre hay que hacer todas estas aclaraciones porque estamos en un momento de encontrar palabras más finas para nosotras mismas, para nosotres, y a veces es difícil. Entonces lo que sí para mí fue muy importante conectar con la dureza de la expropiación para nosotras y muchas pistas de otras feministas, además de Rich, que hablan de la idea de que en el patriarcado la maternidad es un poder secuestrado, ¿no? Porque en realidad, bueno, sé que en Brasil eso es distinto en términos de los apellidos, pero en general se reconoce un hijo solo cuando tiene el apellido del padre, es un hijo si no es bastardo, bastarda si no es reconocido por el padre, aunque la única certeza que tenemos es de qué canal de parto salió. Sin embargo, siempre es más importante saber quién se supone que es el padre en nuestras sociedades patriarcales. Y sabemos que como atrás de eso hay como mucha dureza de lo que significa la legitimación patriarcal para nosotras, ¿no? Que un varón diga que lo que hiciste está bien, que sea un varón el que diga que tu creación es bonita y no otra mujer, eso son todas las variantes que estoy tratando de seguir los hilos, ¿no? En la dureza de nosotras no quienes somos mujeres que tenemos útero, aunque no todas las mujeres tienen útero, no siempre sabemos cómo es nuestro útero, ni siquiera sabemos su plasticidad, ni siquiera podemos conectar con esa capacidad de nuestros cuerpos, por esta idea de cómo la mujer es solo como un receptáculo de la creación de otros, pero nunca parece ser la creadora. Parece que alguien vino, le puso el hijo y después se lo reconoció, como si esa persona, ese cuerpo, no se hubiera gestado dentro de otro cuerpo durante 9 meses, ¿no? Y de vuelta, no todas las mujeres vamos a tener hijos, pero ¿cómo hacemos para pensar que también ahí en lo materno hay una función nutricia, hay una placenta, hay un útero, hay una posibilidad de gestar y de un cuerpo que es 2 y luego vuelve 1? Entonces, es como una posibilidad, cómo reivindicamos esas posibilidades que tienen algunos cuerpos de gestar y de parir, y la dificultad de que incluso claramente ese cuerpo se gesta porque también hubo fecundación y espermatozoides, pero después parece que solamente es la mujer es como tránsito y eso es como un receptáculo vacío de las creaciones que son de otros. Y intentar pensar cuán duro y cuán profundo es eso para nosotras, de pensar que solo somos parte de un receptáculo de lo que otros van a reconocer después, y la dificultad de reconocer nosotras mismas, nuestras creaciones, o buscar afirmación en otras y en otras, buscar el reconocimiento en otras y en otras. Esas son algunas de las pistas que para mí fueron importantes, no solo de Rich, ¿no? Ahí hay como muchos trabajos de Gerda Lerner, de Carol Pateman, capaz así como muy conocidas, que han pensado esta idea del problema de que la prole sea reconocida por los varones y toda la violencia que ha existido sobre nuestros cuerpos históricamente en relación a negarnos nuestros conocimientos sobre aborto, las violaciones, los partos forzados, y si pensamos más recientemente hasta que ni siquiera parece que sabes parir, porque si no hay un médico no lo puedes hacer. Entonces, esa es parte de lo que puedo recoger de los debates feministas para pensar la dureza, para entender mejor mi angustia, ¿no? O la angustia de mis amigas. ¿Por qué yo pienso que esto que lo hice y tengo mi libro y lo publiqué y sin embargo cada vez que lo voy a presentar lloro como una niña porque siento que eso no es del todo mío, ¿no? Y sin embargo está ahí, es un libro, me llevó 4 o 5 años de trabajo y bueno, y a veces lo logro mejor que otras veces, pero sí como para intentar estas pistas feministas entender la dureza y no volver a culparnos y no volver a decir qué horrible no lo estamos pudiendo hacer. Es de verdad una historia muy dura de cómo nosotras hacemos eso. Y por otro lado, hay muchas otras pistas que tienen que ver con, sobre todo, Adrienne Rich, en lo que ya mencionaba, de la experiencia de maternidad, y sobre todo
Lo que yo conozco un poco más es la tradición de los feminismos de la diferencia, sobre todo el italiano y el español, y luego sobre todo en Chile hubo muchas feministas que siguieron esas pistas, y también las feministas como Pisano y demás, y las mujeres creando en Bolivia, que dan unas vueltas muy importantes para cómo pensamos la experiencia de lo femenino libre, cómo pensamos las genealogías femeninas, con todas estas salvedades que hice, pero cómo se piensan los procesos de las relaciones entre mujeres como posibilidad de afirmación, y cómo se piensan una cosa que Luisa Muraro, que es una italiana muy colgada, habla como de cómo pensamos en un orden simbólico materno, o un orden simbólico de la madre, que discute hondamente con esa idea del orden simbólico de la ley del padre, muy psicoanalítica, con la que seguramente muchas de ustedes también se hayan peleado, que tiene que ver con pensar que el único orden simbólico es el del padre, que corta la relación entre la madre y la hija. Y como nosotras pensamos desde un orden, ya voy cerrando, tibia, desde un orden simbólico materno, no para entrar de vuelta en una mirada reaccionaria de la maternidad abnegada y sin dolor y sin cansancio, pero sí como esa posibilidad que tiene el orden materno de, en palabras de Muraro, prestarnos palabras, enseñarnos el mundo y sostener nuestros cuerpos y nuestras vidas hasta que podemos hacerlo por nosotras mismas. Entonces, ¿cuánto hay para pensar el orden simbólico de lo materno en términos de las relaciones de disparidad entre una adulta y una niña, que no son de opresión, sino que permiten que una niña y una niñe crezca? ¿Cómo son esas relaciones del orden simbólico de lo materno que habilitan la disparidad para crecer, que nutren, que prestan palabras y que no son la lógica de la patria masculina, ¿no? Y cómo pensamos otras formas de organizar la vida. Lo último que está ahí, y para pensar lo de las creaciones, y ahí vuelvo como capaz a ese debate más marxista que está ahí, tiene que ver con los aportes de Silvia Federici, con los aportes de Raquel Gutiérrez, que están muy preocupadas en clave latinoamericana, de cómo pensamos los procesos de despojo de las comunidades, los procesos de despojo materiales, y pensar la clave, como en estos términos que ellas lo nombran, de la reproducción de la vida. Porque también nos despojan de nuestras casas, del agua que tomamos, de la tierra donde vivimos, etc. Y cómo y hay toda una preocupación por mirar el trabajo y por pensar también esas otras creaciones que sostienen la vida. No va a dar el tiempo para comentar las dos cosas, pero sí contarles parte de este proceso y esta pregunta. Puedo solo cerrar diciendo, porque al final no hablé de por qué tiene ese nombre el artículo, pero es un diálogo con Adrienne Rich, que tiene un texto que se llama Las tentaciones de una mujer sin madre. Y ella ahí lo que hace es como discutir con la novela de Jane Eyre, que es una mujer huérfana y que tiene la tentación de sentirse víctima, que tiene la tentación del amor romántico, que tiene muchas tentaciones para no ser una mujer libre, y sin embargo escucha en un sueño a su madre que le dice, hija, no caigas en las tentaciones, y ella le dice, sí, mamá, no lo haré. Entonces, a mí me gusta mucho Adrienne Rich, por lo que ya dije, también porque es una torta de la adultez como yo, que me hice torta muy, muy grande, leviana muy, muy grande. Pero en ese texto de Rich ella hace como una pista muy importante para pensar cómo, cuando nos inscribimos en el linaje materno, cuando nos inscribimos en ese orden simbólico de la madre, podemos eludir las tentaciones del mundo patriarcal. Entonces, yo trabajé mucho eso en mi tesis, trabajé una idea de la necesidad de desafiliarse del patriarcado para inscribirse en linajes feministas, y la potencia que tiene eso para todas nosotras cuando de verdad no sabemos en un linaje de mujeres oprimidas pero luchadoras, y creadoras, ¿no? Y cómo vamos a hacer con esa fuerza para transmitir esto a las niñas, a las adolescentes, a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas, para que el tiempo de rebelión que hemos abierto, cada uno en su lugar, se mantenga abierto, y para que después no vuelvan otra vez a quitarnos todo lo que hemos creado en este tiempo y en todos los demás tiempos. Entonces, esas son mis pistas para ver cómo pensamos nuestros gestos de reapropiación, porque ya nos han quitado demasiado, y cómo de verdad, cuando conectamos con esa idea de la genealogía femenina, encontramos unas pistas y una fuerza para ese proceso. Y ya, no tomo más tiempo. Muchas gracias. Muito obrigada, Noel. Peraí. Muito obrigada pela sua fala.
várias coisas aqui para a gente conversar depois. Mas vou passar para a próxima pessoa, que é a Isabela Tibiriçá. A Isabela Tibiriçá, ela é graduada em Letras e com especialização em Tradução Português e Inglês pela PUC de São Paulo, e é licenciada em Letras Português pelo Instituto Singularidades. Ela atua como professora de redação e elaborou a eletiva Gracinha Marginália, uma viagem pela literatura produzida por minorias para alunos de ensino médio na Escola Nossa Senhora das Graças, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Isabela. Você tem 20 minutos. Obrigada. Primeiro, acho que queria agradecer estar aqui e que está sendo muito difícil pensar na minha fala ouvindo vocês, porque eu já fico fazendo vários paralelos aqui, já queria entrar num debate antes de apresentar o meu trabalho. Mas, bom, eu vou fazer vou apresentar os slides, mas, sinceramente, é mais para me organizar, me organizar na minha fala do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Mentira. Vocês estão vendo já? Sim, está rolando. Perfeito. Então, o meu artigo eu falo sobre gênero e interseccionalidade, acho que seria o termo mais correto, na verdade, o percurso das personagens, e aí eu faço uma comparação entre esses dois contos, que é O Amor, de Clarice Lispector, e Maria, da Conceição Evaristo. E acho que eu queria começar comentando, coloquei vários trechos aqui, acho que não vai dar necessariamente tempo de ler todos, mas acho que eles são guias, assim. Esse primeiro citação é do Antônio Cândido, e ele vai falar um pouco sobre, no texto Direito à Literatura, ele fala sobre como a literatura é um instrumento poderoso de educação e que faz, né, com que a gente possa confirmar e negar, propor e denunciar, de forma que a gente vive dialeticamente os problemas. E eu acho que a minha prática, né, como professora, faz com que eu tenha essa visão muito forte na literatura. Então, acho que o meu trabalho também passa por essa ideia de como a literatura pode potencializar debates da nossa sociedade. E depois a gente tem aqui uma citação da Rita Schmidt, que faz parte do livro Pensamento Feminista Brasileiro, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, e que ela fala sobre esse momento, sobre o resgate de obras de autoria feminina e a importância da gente olhar para essa produção, porque é onde a gente começa a criar identidade, a gente começa a dar espaço para essas produtoras. Então, na minha escolha de Clarice Lispector e Conceição Evaristo, também vai passar por esse lugar, desse lugar de fala, né, dessas mulheres produtoras falando de um lugar, de uma vivência real, né? E daí eu pego dois trechos pequenininhos da apresentação dessas autoras, da Clarice Lispector, do Instituto IMS, e da Conceição Evaristo, no Itaú Cultural. E como, bem no início desses textos, né, a Clarice é colocada nesse lugar, né, que esforçou-se para desconstruir o mito que se cristalizou sua imagem associada da mulher triste e solitária, e a Conceição explora em seus textos, sobretudo, o universo, a condição, a complexidade e humanidade da mulher negra. Então, o trabalho dessas autoras é muito voltado para a mulher, para o feminino, né, para essa construção da identidade da mulher. Então, eu acho que isso já é muito importante também quando a gente olha para a análise dos contos. Claro que são obras de ficção, então também não estou dizendo aqui que isso diz respeito a uma vivência assim real delas, mas parte de uma perspectiva, de um olhar, de uma voz de mulheres que se encontram nas condições de gênero, raça e classe, né? A Clarice Lispector, uma mulher branca, parte da burguesia, né? Foi casada, tem, enfim, todas essas questões, enquanto a Conceição Evaristo, uma mulher negra, que nasceu de uma família pobre, viveu na favela, né? Então, assim, as vivências delas vão atravessar as obras. Enfim, vamos aos contos. Acho que eu queria contar rapidinho a história de cada um dos contos, para depois a gente começar os diálogos entre eles, né?
Então, em Amor, a gente tem a personagem Ana, ela tá num bonde carregando as compras dela numa sacola, e ela já começa a pensar um pouco sobre a própria vida, né? Ela é esposa, ela é mãe, e que ela começa a perceber que tem uma hora do dia que é uma hora meio perigosa, que é a hora que ela não tem tarefas, né? Que todo mundo, cada um foi para o seu canto, fazer a sua vida, e ela não tem mais as tarefas domésticas, não tem que alimentar as crianças, não tem que alimentar o marido, e esse é um momento muito perigoso. E daí ela se depara com um homem cego mascando um chiclete. E isso para ela é um momento que causa um momento epifânico, e que ela percebe que ele está lá quase feliz mascando chiclete nessa escuridão, e ela entra numa loucura, assim, aí a sacola cai no chão, quebra os ovos, e ela fica completamente sem chão, assim, começando a perceber a própria realidade da vida dela. E ela começa a andar, ela sai do ônibus, começa a andar pelo Jardim Botânico, tem esse momento ali super de crise existencial, e depois ela volta para casa, porque eles ainda vão receber amigos para um jantar, e ela precisa arrumar a casa, etc. E conforme ela vai começando a fazer o jantar, vai ajudar a empregada a fazer o jantar, e etc., isso vai se acalmando um pouco nela, essa crise, mas, ao mesmo tempo, o mal já estava feito, porque ela está ferida nos olhos, ao ter percebido essa realidade dela e essa infelicidade dela, em não ter muito sentido na vida, a não ser cuidar do marido e das crianças e da casa. Já, vou voltar aqui para poder contar do outro conto. Já a Maria é uma personagem negra, que ela está esperando o ônibus, aí ela entra no ônibus, ela carrega uma sacola também, e nessa sacola ela tem os restos do jantar da patroa e um melão também desse jantar. E ela começa ali a pensar que ela está levando a comida para os filhos, e será que eles gostariam de melão? Não tem certeza. Ela está cansada, e daí entra no ônibus um homem que ela percebe que era o ex-marido, ou ex-homem, ela fala, né? O ex-homem dela, que é pai de um dos filhos dela. E daí ela começa a ter uma conversa com esse homem, ele fala que tem saudades dela, enfim, mas ele também não é mais parte da vida dela, né? Ela conta que ela tem outros filhos já, que ela teve outros filhos com outros homens, mas que é difícil estar sozinha, é difícil continuar a vida sem ele. E, enfim, e ela tem essa troca meio rápida com ele, tem um momento de afeto, ele manda um beijo pro filho, um carinho, e daí ele levanta e ele e um outro homem roubam o ônibus e todos os passageiros, menos ela, porque eles tiveram ali aquele momento. E daí eles vão embora. No que eles vão embora, os passageiros do ônibus começam a apontar que ela não tinha sido roubada, e que, portanto, então, ela também fazia parte desse roubo. E aí começam a linchar ela e xingá-la, né, aquela puta safada, negra safada, e começam a linchá-la. Ela estava com um corte na mão de uma faca laser que ela usou na casa da patroa para cortar o pernil do jantar. E aí ela começa a ser linchada e ela fala, né, que a sacola cai, arrebenta, os melões rolam pelo chão, e ela fala, né, que estavam todos armados com facas laser que cortam até a vida. Então, eu escolho comparar esses dois contos porque eu acho que na estrutura narrativa deles e em alguns elementos simbólicos, metafóricos, eles são muito parecidos. Então, ambas estão se deslocando, tanto no espaço, quanto, né, no espaço físico, quanto psicologicamente. Tem momentos de reflexões nos dois contos. Ambas carregam sacolas, que são as sacolas, uma com compras, outra com os restos, mas são sacolas pesadas, né? São sacolas que trazem aí uma carga muito grande desse lugar, na verdade, que é um lugar de mulher das duas, né? E daí, o que eu faço aqui no artigo é
comparar, perceber que essas duas mulheres estão nessas situações intrinsecamente relacionadas ao feminino, ao ser mãe, né, a relação com os homens, o marido ou o ex-homem, mas que as dores que passam por essas mulheres são dores muito diferentes e que geram destinos muito diferentes para cada uma. Então, aqui em amarelo, a comparação é uma comparação mesmo dos elementos narrativos dos dois contos, então o cansaço, a sacola, o bonde, as crianças. E aqui tem esse momento, que é os momentos de quebra nas duas narrativas são pelas sacolas, né? Na Ana, ela derruba a sacola com os ovos, no momento que ela percebe essa infelicidade que ela sente ao perceber o homem cego quase sorrindo, ali mascando um chiclete na escuridão. E a Maria, quando ela está sendo linchada, ou quando ela está começando a ser linchada, que a sacola cai e arrebentam e as frutas rolam. Então tem um lugar assim imagético muito grande, né, da gente observar essa ruptura que acontece em ambos os contos. E aí a Ana, ela sai desse deslocamento com uma ferida nos olhos, que ela chama, que é depois desse processo epifânico, ela percebe essa vida, apesar de ela não romper com essa vida, enquanto a Maria sai morta, né, desse processo, porque ela é linchada por todos os passageiros do ônibus. E aí, o que é interessante, na construção dos debates de feminismo, por exemplo, se a gente for pegar a Simone de Beauvoir e a Beth Friedan, então, no Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e a Mística Feminina, da Beth Friedan, elas vão falar muito desse lugar dessa mulher, que é uma mulher branca, majoritariamente, né? Então, no livro A Mística Feminina, a Beth Friedan fala: por vezes a mulher dizia-me que a sensação tornava-se tão opressiva que ela saía de casa e punha-se a caminhar a esmo pelas ruas. Ela não tem identidade, exceto como esposa e mãe. Não sabe quem é. Espera o dia inteiro que o marido volte para casa, a fim de se sentir viva. E a Simone de Beauvoir vai falar que recusar ser o outro, né, nesse lugar de que o homem é o sujeito e a mulher é o outro, recusar essa cumplicidade com o homem seria, para elas, renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode conferir-lhes. Então, quando a gente vê a história da Ana, por exemplo, ela tem todo esse processo, ela percebe essa vida, mas ela volta para casa e vai fazer o jantar, porque ela também percebe que essa é a vida que ela consegue ter. Existem privilégios nessa vida de esposa e, enfim, uma classe. Ela menciona no conto que eles compraram um apartamento, enfim. Então a gente tem dicas no conto que colocam essa mulher, uma mulher branca de classe alta ou classe média alta, e que isso traz privilégios para a vida dela, né? E o que eu acho interessante também na comparação entre esses dois contos é que no conto da Clarice, ela fala sobre esse momento de que ela tem uma empregada doméstica, então que ela vai ajudar a empregada doméstica a fazer o jantar. E enquanto na Conceição Evaristo, ela é a empregada doméstica que se cortou fazendo o jantar para a patroa. Então, assim, os contos, eles conversam muito entre si, tanto na narrativa, quanto elas quase se mencionam uma a outra, apesar de elas não olharem muito uma para a outra. Então, aqui, essas três citações que eu coloco, elas são muito relacionadas à narrativa da Ana, né? Essa coisa de andar pelas ruas, por causa de uma sensação opressiva, que é esse lugar da mulher colocada como dona de casa, e esposa, e mãe, que ela não tem identidade, né, quando se coloca isso, e que ela, ao mesmo tempo, ela precisa ter essa cumplicidade com o homem para se manter, pelo menos nesse lugar de poder que seria na relação de classe.
E depois eu trago aqui 2 trechos da Angela Davis, em Mulher, Raça e Classe, que ela fala: as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Além disso, uma vez que as mulheres negras, enquanto trabalhadoras, não podiam ser tratadas como sexo frágil, ou donas de casa. Então, também tem aí, a gente começa a entender um pouco mais as pistas de como a gente chega no desfecho de cada um desses contos, né? A Maria, se a gente for olhar para uma perspectiva histórica, por ser negra, ela acaba ocupando esse lugar de doméstica, né? De trabalho doméstico, ao invés de dona de casa. E por causa das questões da escravidão, a mulher negra, ela sempre foi colocada no lugar do trabalho, enquanto a mulher branca estava nesse lugar de ser pura, e para ser mãe, e eu já não quero entrar muito nessa parte, mas, Jennifer, pensei muito nisso, quando você fala das musas, né, essas musas que a mulher branca é criada para ser, né, enquanto a mulher negra está colocada nesse espaço já de servidão, e que elas não podem ser o sexo frágil. E, portanto, a Maria é linchada no ônibus, porque não existe também esse olhar da mulher como o sexo frágil ali também, né? Ela vai sofrer uma violência muito pesada, porque ela está associada ali à negritude. Enfim. E daí eu trago aqui um pequeno trecho, porque afinal a ideia é, então, trabalhar essa discussão da análise desses contos e do percurso dessas personagens e quais são as dores que elas sofrem, quais são as consequências que isso traz, as escolhas que elas tomam, com questões de raça, classe e gênero, né? Então, nesse trecho aqui é do livro Interseccionalidade do Feminismos Plurais, e fala: a interseccionalidade permite às feministas criticidade política a fim de compreenderem a fluidez das identidades subalternas impostas a preconceitos, subordinações de gênero, de classe e raça, as opressões estruturantes da matriz colonial moderna da qual saem. Então, essa ideia de identidade em relação às mulheres é muito importante, né? A construção dessa identidade. E aí essa construção de identidade, ela vai partir da questão do gênero, mas também de classe e de raça. Então, quando a gente fala de feminismo, é importante a gente pensar em todas essas diferentes camadas da identidade e como elas se materializam na sociedade e na literatura. E daí, só fechando com essa ideia da literatura, esse é um trecho do Afrânio Coutinho, em Notas sobre o Lirismo, e ele fala sobre como o lirismo é uma fonte muito potente para o debate da sociedade, porque através das alegorias, das metáforas, da linguagem lírica, a gente consegue vivenciar mais, talvez, coisas que não sejam nem da nossa própria realidade. Então, o último parágrafo fala: dessa maneira, o lirismo alarga a nossa visão do mundo, a nossa experiência vital, a nossa capacidade de reagir, conhecer, sentir diante dos fatos do universo e da vida. Há muita coisa que não pode ser dita senão através da poesia. Por isso, muito além de sua aparência de simplicidade, a poesia é um mergulho no humano profundo. E aí, enfim, aqui só um resumo de algumas das referências que eu usei aqui na apresentação. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Isa, pela apresentação. Bom, vamos seguir aqui para a última fala do dia, para a gente depois poder conversar. Acho que já temos bastante coisas para conversar. A próxima pessoa que vai falar é a Gláucia Geluz, conhecida como Gal Luz. Ela é artista e ilustradora desde 2016, é especialista em História da Arte pela Belas Artes e graduada em Design Gráfico pelo UNIP. Ela segue uma linha poética abordando temas como feminismos, corpos e biodiversidade, e vai apresentar para a gente um ensaio visual. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Estão conseguindo me ouvir tranquilo?
Vou tentar também já fazer aqui uma apresentação. Eu vou falar um pouco sobre as produções que fazem parte desse livro, né? Então eu separei algumas imagens do ensaio visual que são desse livro que eu fiz. Só um instante. Acho que dá para ver assim, né? Uhum, estamos vendo. Então, essa é a capa do livro, né? Esse livro ele tem algumas partes assim que tem um jogo de palavras, né? Então, você vê o ventre, que é a parte onde vem, onde nasce, onde é gerado tipo um bebê, é também um convite, né? Um espaço assim que convida as pessoas. Então, tem um pouco dessa questão de ser um corpo terceirizado, ser um corpo que não é um corpo que é de própria autonomia da pessoa, né? No caso de pessoas com vulvas, né? Com vagina, né? Tipo, vagina vira vaga, tipo, in, dentro. E aí substituir o vulgar pela vulva, né? Que seria uma palavra que as pessoas às vezes nem sabem, né? Que é o nome do órgão delas. Então, aí eu faço alguns jogos, assim, com as cores, né, com vermelho, com amarelo, pensando na questão da menstruação, também na questão da ovulação e desse corpo como um portal, né, a ser explorado, né, explorado no caso pela própria pessoa para poder gerar também uma questão de autonomia, autoconhecimento, saúde e bem-estar, né, que são os temas que são desenvolvidos nessas ilustrações. Então, esse ensaio visual, ele aborda principalmente esses temas, né? Ele começa a fazer um mapeamento desses corpos, a partir das imagens, colocando as palavras só o que são mais importantes, assim, o necessário para a pessoa conseguir compreender, né? A ideia é ser um conteúdo bastante educativo, assim, e exatamente para isso, né? Para poder gerar um pouco mais autonomia e tirar um pouco essa questão de ser um corpo estranho para as próprias pessoas com vulvas, né? E considerando também outros corpos, assim, LGBTQIA+, né? De pessoas que também acabam gerando uma disforia, né? Com relação aos próprios corpos. Primeiro, por falta de conhecimento, né? Porque a gente não é ensinada a conhecer os nossos corpos, né? Então, eu vou desenvolvendo essas imagens a partir de alguns estudos. Então, ele vai desde essa questão da anatomia, né, educacional, biológica, de funcionamento, dos músculos, dos nomes. Inclusive, uma coisa interessante, assim, para se pensar, né, é que alguns desses nomes são nomes masculinos, né? Então, você vê, assim, tipo, acho que tem alguns que dá para você ver assim trompas de falópio, né? Que falópio tinha trompa, ele nem tinha útero, né? Então a gente questionar também como são desenvolvidos esses nomes, né? E desse corpo que quase não é estudado. A outra parte que eu começo a falar também nesse tema visual assim é a questão da menstruação, né? O funcionamento do corpo com vulva, né, o ciclo menstrual, o conhecimento, a transformação dos ovários, as fases dos hormônios no útero, no ovário, enfim. Então tem essa fase da menstruação, tem a fase proliferativa, né, como vai se transformando em cada parte, que são duas questões diferentes, né, como ela vai se transformando no ovário, como ela vai se transformando no útero, a fase folicular, enfim, e essas alterações hormonais quando a pessoa não faz uso de métodos contraceptivos hormonais. A fase secretora, pré-menstrual, né? Então, tipo, você vê que o endométrio ele vai crescendo e a menstruação é a própria pele se descamando do útero, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção do que é esse funcionamento. Então, se você pensar que é um corpo
que às vezes, assim, as próprias pessoas não entendem como funciona o próprio corpo. E isso não é ensinado, né? E por que isso não é ensinado? Então, são coisas, assim, a se questionar, e eu acho que o desenho, a ilustração, ele pode ajudar muito nesse sentido, né? Fazer com que a gente possa mais se apropriar mesmo e conhecer melhor o corpo. Então, tem até essas... Depois ele vai para uma fase, assim, mais de promover um autoconhecimento, né? A imagem, ela também gera uma autonomia, apresenta também as formas de métodos contraceptivos não hormonais, também tem métodos contraceptivos hormonais, falando quais são os riscos, né, que esses métodos geram, para as pessoas também terem ciência de quais são as questões que estão dentro desse sistema quando elas decidem começar a tomar contraceptivos hormonais ou não hormonais, né? Também tem, aí eu vou um pouco para essa questão da sexualidade, né? Quais são as diversas formas da sexualidade para corpos de pessoas com vulvas, né? Então, se a gente considerar essa questão da gestação, que normalmente tem essa dificuldade da mulher, né, cis, nesse caso, de ter, às vezes, assim, até a força de poder, tipo, ter autonomia sobre o próprio corpo, de poder escolher o uso dos preservativos, ou como vai querer fazer esse método de contracepção, né? Então, aqui ele mostra alguns dos métodos, né? Depois eu abordo também alguns dos temas de ISTs, HPV, diferenças de HPV, HIV e outras ISTs, né? Aí aqui mostrando um pouco do HIV, né? Então, a diferença dos dois no nome, na forma de transmissão, de tratamento, né? No caso do HIV, a diferença da AIDS e do HIV, né? Como isso se transforma dentro da célula, como pode ser feita essa redução com a prevenção tanto do preservativo quanto de remédios. Então, com conhecimento, né, quando as pessoas têm conhecimento sobre esses assuntos, elas podem substituir o preconceito pelo cuidado, né? Então, as pessoas não precisam parar de se relacionar, só ter uma consciência, que acho que realmente é uma questão de educação sexual, né? Nas escolas e nos locais em geral, assim. Então, acho que elas podem ser feitas de uma forma menos agressiva, com menos, sei lá, menos terror, assim, né? Não com aquelas imagens de terror que passam na escola e, tipo, não transem, coisas assim. Então, a ideia é tentar fazer com que as pessoas possam ter autonomia e conhecimento de uma forma mais tranquila. Aí, outra imagem que eu também abordo, falando sobre a sexualidade, né? É essa que falou sobre siririca, né? Que é um nome que a gente tem de masturbação feminina, que é basicamente latina, não sei, acho que nos países norte-americanos não tem muita diferença, né? Ela tem origem tupi e ela tem esse significado, né? De xiri, de curso da água muito rápido, impetuoso, corredeira, né? Então, tem até a ver com essa falta de sensação de culpa também, em autoconhecer o próprio corpo, em explorar esses corpos, né? E ter autonomia e também tirar um pouco essa questão do puro, do sagrado, e não ver isso também como uma culpa, um pecado, algo assim, a ser naturalizado, né? Ainda na questão da sexualidade, outro tema que também é abordado nesse ensaio é o Triângulo de Aven, que é uma rede de visibilidade e educação assexual. Essa é uma rede bastante interessante, porque ela mostra como pode ser ampla a questão da sexualidade nas pessoas em geral, né? Então, tanto da homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, heterossexualidade, as pessoas alossexuais, né, que se relacionam em questões sexuais de forma mais ativa, assim, de certa forma, ou não tão ativa, mas de, tipo, não tem alguns critérios. Aí tem que outras escalas tem, né, que aí tem essa escala de cinza,
são que as pessoas que são consideradas demissexuais, freirissexuais, que precisam de outros estímulos para começar a ter interesse de se relacionar com as pessoas sexualmente, até chegar nas pessoas que são assexuais, que sentem às vezes atração sexual, mas não com tanta frequência, e tem algumas diferenças aí. Então, a gente pensar que esse triângulo ele pode também ser feito não só para atração sexual, mas romântica, estética, enfim. E então ele mostra assim como é ampla a sexualidade, né? Não é uma coisa assim binária, assim, não é uma coisa tão simples de se entender, né? E isso pode se transformar também no decorrer da vida, conforme a pessoa vai se desenvolvendo e se conhecendo sobre o seu corpo, sobre a sexualidade, sobre a sua questão de gênero, enfim. E aí eu coloquei essa imagem que ela tudo flui, né? Que ela, tipo, a partir da questão do autoconhecimento, de você ter essa educação, autonomia, conversar sobre, falar sobre, ter essa educação sexual, ela pode influenciar as pessoas nas relações entre elas consigo próprias, né, de não terceirizar esse corpo para o outro, mas ter sobre ele o domínio, e aí compartilhar com o outro de uma forma mais fácil, com maior conversa, né, e também, tipo, fazer com que as coisas fluam de uma forma um pouco mais natural, né, e tentar também, assim, diminuir um pouco a violência, né. E então esse livro, né, essa amostra visual, ele é um resultado dessa minha linha de pesquisa poética que eu apresentei aqui para vocês, que é uma criação que é fruto de uma pesquisa também teórica sobre sexualidade, né? Eu vi bastante livros, conteúdos de vídeos também sobre sexualidade, né? Um deles são do Paul Preciado, um Manifesto Contrasexual, né? Cecília C. Também vi vários vídeos do Drauzio Varela falando sobre ISTs e temas desse teor, assim, de saúde sexual, né? E também eu também tive algumas contribuições, assim, de pesquisa a partir de quadrinhos. Então, eu usei também alguns livros de quadrinhos, como Pílulas Azuis, que falam um pouco sobre um relato sobre HIV, né? Minha experiência lésbica com a solidão, que também é um outro quadrinho que fala um pouco sobre essa questão LGBTQIA+, de uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de se relacionar, de conhecer o próprio corpo, do nível de não saber que o xixi e a menstruação saem por buracos diferentes, sabe? Tipo, coisas assim. Enfim. E outro quadrinho que também me influenciou bastante para essa produção foi A Diferença Invisível, né? Que também é um quadrinho que ele não fala tanto sobre sexualidade em si, mas fala um pouco sobre essas relações a partir de uma perspectiva de uma mulher autista que se descobre autista adulta, e aí ela vai percebendo que a relação dela com o companheiro dela não é tão legal, e aí tem a ver um pouco com ser uma pessoa com deficiência, mas também de autoconhecimento, assim, uma busca inteira de autoconhecimento, né? Então você vê que isso abrange a vida como um todo, né? E essa parte é uma das partes da nossa vida, mas é uma parte que eu considero que as pessoas também precisam ter mais autonomia e precisa de mais autoconhecimento, assim mesmo, e educação sexual. Então, esse livro, essa mostra, ela contribui para pensar a sexualidade numa perspectiva LGBTQIA+, também abordando o triângulo de Aven, sugerindo relações não falocêntricas e tirando esses tabus e essas vergonhas com relação à educação sexual e para que as pessoas possam ter mais conversas, enfim, ser mais abertas nas relações. E é isso. Muito obrigada. Deixa eu parar aqui o cronômetro. Bom, legal.
ouvimos vários trabalhos. Eu achei muito legal que, assim, eu acho que essa mesa, ela trouxe trabalhos que vêm de diferentes lugares, né? E eu acho que isso é uma coisa que interessa muito para a gente nesse encontro aqui, o Cartografias Afetivas Afetadas. Essa é uma das nossas linhas guias, né? Assim, misturar pontos de vista, pensando nas suas diversas origens e tentando entender como eles se interseccionam e o que pode surgir da intersecção desses discursos. Então, eu até anotei um monte de coisa aqui, mas eu queria que vocês todas falassem entre si primeiro. E aí, se vocês estiverem muito tímidas, eu começo a falar. Então, e aí? Quem tem colocações, dúvidas, perguntas umas para as outras? Contem aí. Eu acho que eu vou começar aqui, que eu estava falando até agora. Mas uma coisa que eu achei interessante foi essa questão do belo, né? Que foi abordado no começo na fala, acho que da Jennifer, né? Da imagem, de como a gente idealiza a imagem, né? A imagem da mulher, né? O amor. Também a fala da Noel, falando sobre esses corpos, sobre como essa violência acontece, né? Do corpo que é um corpo que tem uma maternidade forçada, né? Que acho que é essa questão do corpo que ele é terceirizado também, né? E passa por diversas violências. Eu acho que essas questões eu considerei que elas vão um pouco na linha ali do que eu tinha pensado, assim. Acho que é alguma coisa que eu gostaria que elas falassem um pouco mais, assim, que a gente pudesse discutir um pouco mais. Eu acho que pegando esse gancho do que a Gal falou, eu acho que realmente essa questão do entendimento, porque eu acho que aí a gente, só fazendo o gancho aqui, com o nome que a gente escolheu para a mesa, né, que são as imagens de controle. Eu acho que esse nome veio muito tentando englobar todas essas possibilidades narrativas que existem de pegar discursos hegemônicos e, de alguma forma, colocar ele para cima de corpos, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria, já que eu vi que a Jennifer vai falar, tem uma questão que eu acho que tinha no seu trabalho, que tem a ver com a beleza, assim, com esse conceito, essa ideia de beleza, né, que a Gal estava falando, que é essa definição de o que é uma musa, afinal, né? Eu acho que esse é um lugar muito delicado, assim, na questão dos estudos das nossas áreas, porque existem muitas definições possíveis. Assim como existem muitas definições para beleza, assim como existem muitas definições para o que é ser mulher. E eu acho que e enfim, eu queria escutar um pouco você falar sobre qual é esse recorte que você faz aí, né? Então, na verdade, o recorte que eu selecionei foi mais visando, assim, principalmente, primeiro que eu escolhi 3 autores homens, né? São autores muito canônicos, né? Que são. E é uma coisa que é uma reclamação quando você falou até no início, agora há pouco, né? No início do debate, falou que são pessoas de lugares bem diversos, né? Então, a Isabela é da PUC, a Noel de uma universidade no Uruguai, correto? Perdão. E a Gal é da Belas Artes e eu sou lá da USP. Então é legal porque eu acho que isso traz muito um pouco de como a gente aprende, né? E é uma reclamação muito grande na minha universidade a questão de que a gente tem a imposição do cânone, né? A gente sempre tem que estar lendo esses autores. Cadê as mulheres na nossa literatura? Porque quando a gente vai ver literatura brasileira, modernismo, a gente vê o Drummond em vez de ver uma mulher do período? Por que a gente não vê a Pagu, sabe? E sendo que a gente sabe que ela tem produção literária incrível, né? Então, eu acho que eu escolhi um pouco por influência, né? Da minha formação mesmo, por causa dessa questão de que a gente vê muitos homens falarem. Eu achei interessante que as demais falas das meninas foi incrível que sempre vieram com textos de mulheres,
com trabalhos voltados para essa questão de, por exemplo, a Maria Noel, ela falou uma coisa que eu achei incrível, que ela falou assim que essa questão da fala, né? Que a gente fala aqui um pouco sobre a questão do complexo de impostora, né? Síndrome do impostor, que quando ela escrevia tinha um pouco isso, né? De isso é meu, mas as pessoas, no geral, as pessoas quando escrevem, a mulher quando escreve, tem essa questão da síndrome do impostor, de isso já foi escrito por um homem, isso já foi feito antes, isso. E aí ela vem e fala, não, esse livro eu escrevi, é meu. E eu acho isso muito importante, né? A questão da voz feminina. E quando eu fiz esse recorte, essa escolha de ir para autores do cânone, foi mais para dizer que o que é isso que está sendo, até hoje a gente tem um pouco, né? Essa questão desses padrões. Por exemplo, um caso que eu não sei se eu posso citar esse caso, mas acho que não tem problema. O caso do político que foi para a Ucrânia no meio da situação de guerra e falou aqueles comentários asquerosos sobre ficar com as mulheres de lá porque eram fáceis, porque eram pobres. E porque que ele deixaria elas fazerem o que quisessem com ele devido à aparência delas. E são mulheres europeias, brancas, de olhos claros, loiras, em geral. Acho que todos acompanhamos essa situação, né? Com o político que foi até caçado. Então, acho que, assim, dizer que esse padrão de beleza, hoje em dia, ele é diverso, graças a Deus, ele é. Só que ainda existe as pessoas assim, conservadoras que sempre vão se manter com o mesmo padrão, que não adianta, que por mais que a gente lute, etc., ainda existe o padrão branco para essas pessoas. Por mais que a gente tenha consciência, a gente que estuda e etc., tenha consciência do quanto ele é absurdo, sabe? Então, por isso que eu escolhi mesmo os autores do cânone, porque é uma coisa que é tão antiga, eles são de 1200 e a gente está em 2022 e ainda existem pessoas vendo que esse padrão de beleza branco, etc., europeu, é o único, é isso, é aquilo. Então, eu escolhi por isso e também pela questão de que eu estou trabalhando num podcast sobre as musas da literatura. E aí, meio que casou. Eu estava trabalhando nesse podcast, estudando o que eu quero fazer para o mestrado, e aí eu vi a chamada de artigos e textos para o Figas. Falei, caramba, eu acho que pode bater. Então, eu acho que eu já vou desenvolver por aí também, porque já está na minha linha de pesquisa. Então, foi meio que casando essas coisas. É isso. Massa, obrigada, Jennifer. Eu acho que porque eu fiz essa pergunta porque eu acho que a própria ideia de musa ela pode ser compreendida por diversos ângulos, né? Então, e aí eu estava relendo o texto da Patrícia Hill Collins hoje para me preparar aqui para a mesa, e aí que até inclusive tem bastante tentação, não, olha o ato falha aqui, bastante correlação com o trabalho da Noel, porque ela fala dessa questão da autoafirmação, né, das mulheres negras. E aí eu fiquei pensando aqui, brisando assim, se existem as contramusas, né, e quem elas são e como que elas se colocam. E claro, a gente precisa estudar o cânone. O cânone, ele ainda tem o seu lugar enfim, o seu lugar aqui, né? A gente ainda está imersa nele. Porém, eu acho que existem já muitas coisas que vêm, e eu acho que é interessante a gente pensar, e eu acho que o trabalho de todas vocês faz isso, a gente pensar como que a gente olha para esse cânone, né? Então, é um discurso muito comum entre as teóricas feministas. Não é abandonar o cânone, é olhar o cânone novamente com outros olhos, tentando entender quais são as fundamentações teóricas que fazem com que ele seja esse cânone, né? E tentar tirar esse lugar dessa visão universalista, que eu acho que o trabalho da Isabela faz bastante isso, de entender e botar os sujeitos em cada uma das suas falas, né? E entender que não existe, assim, a fala, ela nunca é neutra, então não existe a musa neutra, assim, né? Enfim, isso não existe. Mas aí, voltando ao meu ato falho, uma coisa que eu queria perguntar para você, Noel, que eu achei muito interessante que você falou, é sobre essas tentações do mundo patriarcal.
Eu nunca tinha ouvido essa fala desse jeito. E eu achei ela muito instigante, assim, porque quais são essas tentações, né? Porque, assim, pensando num lugar um pouco mais amplo, assim, a tentação é a mulher, é a Eva, né? É a maçã. E essa inversão eu achei muito interessante. Enfim, queria escutar você falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, ok, gracias. Me anoté muchas cosas que fui pensando cuando escuchaba cada una. Em, Voy a empezar por la que es más reciente en mí. Cuando escuchaba a Gau, tomé una captura de pantalla de lo de Shiririca, porque acabo de descubrir esa palabra hace pocos días y descubrí con mucha alegría que hay en el portugués, en el uso que hay en Brasil, hay una forma distinta de nombrar la masturbación femenina que de la masculina. Y eso me pareció increíble. Entonces, supe eso porque mi pareja actual es de Brasil, fue ella la que me prestó esa palabra, ella va a estar en la mesa siguiente. Y, y ahí me di cuenta que en español se usa la misma palabra para la masturbación de... Puede haber otras conjugaciones, pero que es la misma palabra, y cuando descubrí que había unas palabras distintas, me pareció muy importante y fascinante porque hace a cómo podemos significar distinto también el vínculo con nuestro cuerpo y porque también incluso la forma de tocarse es distinta. Y luego puede haber un varón trans que capaz que quiere poner otro nombre a su masturbación porque tiene otro vínculo con su vulva, pero a mí me hizo bien escuchar que había una palabra distinta y me gustó mucho esa posibilidad de significar la diferencia sexual, como en esas palabras de las italianas que es, tenemos un cuerpo y si nos perdemos, ellas dicen algo así como cuando los o esa es una de las tentaciones de las feministas sin madres, es olvidarse que una viene de un otro cuerpo que es de mujer y no significar el cuerpo femenino. Que no quiere decir que solamente haya una lógica binaria, pero sí hay cuerpos que tienen vulva, hay cuerpos que no, y sí hay que poder atribuir un significado libre a nuestras vulvas y a nuestros cuerpos y a los cuerpos de otras mujeres de los que venimos. Y es muy difícil a veces hacer esa significación porque ya sabemos que estamos en un mundo así súper falocéntrico y donde todas las palabras son así bien patriarcales, las formas incluso en español en las que se nombra la relación sexual tienen unas cosas muy ligadas al pene, o sea, entonces cuando escuché esa palabra y esa distinción me pareció fascinante, entonces esta semana le conté a todas mis amigas, como, ¿saben cómo se dice? Y luego y también me pareció muy bonito que fuera una palabra guaraní, porque por ejemplo, en Uruguay también hay muchas palabras guaraní, pero que no siempre reconocemos como tal. Y entonces me pareció como muy bonito la conexión con el agua, la conexión con lo de los fluidos y que fuera una palabra guaraní. Y eso conecté mucho a una de las amigas a las que le conté, fue a esta amiga Mariana, que es mi amiga y también es profesora y investigadora, porque ella trabaja mucho esta idea de Sueri Rolnik, también de Brasil, sobre las palabras alma, que viene también del guaraní. Entonces fue muy, bueno, eso es un comentario, entonces me dio mucha alegría ver que Gau ponía en sus ilustraciones lo de Shiririca. Y yo la voy a empezar a usar en español, no sé qué éxito tendré, pero la estoy compartiendo. Esa es una cosa que me anoté para dialogar. Luego pensé mucho con Isabela, porque también como Clarice es uno de los enlaces así muy fuertes. No, yo no conocía a Concepción Evaristo, me la presentaron más recientemente, pero sí hay como un enlace porque estas otras feministas italianas más delirantes que les comentaba tienen muchas conexiones con Clarice para pensar esta idea de la autonomía simbólica femenina, sobre todo el texto de el Evangelio, según GH, qué pasa con esa mujer cuando ya no tiene una otra pierna y qué pasa cuando no nos apoyamos en ese canon patriarcal que es el que parece que nos da pie y nos sostiene, pero en realidad no, porque lo que nos sostiene en realidad en general es la afirmación que nos dan otras. Y pensé mucho en eso y
bueno, también me pareció como súper buena la conexión de las epifanías y las formas que a veces una tiene de conectar con su opresión en cosas muy domésticas, viendo unas otras, yo intento trabajar mucho eso en mis cursos, como incluir, o estoy intentando hacerlo más, incluir literatura para pensar la teoría, entonces bienvenidos como eso que guardo como tesoro. Y también escuchando algo que decías como lo de la literatura y pensé mucho en Audre Lorde, que sé que a Audre Lorde la habían puesto en los textos de la convocatoria con esa idea de la poesía para las mujeres no es lujo, para las mujeres negras y para las mujeres en general, y que nada, como que es una de esas frases de cabecera así, cuando una no sabe qué hacer con su escritura, y pensé mucho como en eso cuando te escuchaba. Y, y me quedé pensando mucho con el trabajo de Jennifer sobre lo de las musas, porque o qué posibilidades tenemos de pensar eso, porque a mí capaz que es una palabra que me enoja, ¿no? Por esa idea de, o aquí las compañeras del mundo del arte hicieron unas de esas remeras de cómo somos artistas, no musas, ¿no? Y como el peso de que siempre nos quieran poner en ese lugar de musa y no de artista, ¿no? Y me acordé mucho de una frase de esta Leonora Carrington, esta pintora surrealista mexicana, inglesa, radicada en México, que la quisieron siempre como invisibilizar porque había unos otros hombres surrealistas bien famosos, y le decían si ella había sido la musa de los otros, ¿no? Y la querían volver a poner en ese lugar, y yo decía, yo estaba creando, no estaba siendo musa, ¿no? Como, bueno, sí, como que pensé que qué difícil y qué dureza de que nos pongan siempre en ese lugar de musas y como, wow. Y con lo de tentaciones, que me decía Lidia, em, a mí fue una palabra que la resignifiqué con este texto de eh, Adrienne Rich. No tengo más pistas de quién más lo trabaja así. Ella, como las formas, las tentaciones que ella nombra, digamos, en ese texto es la tentación de quedarse como víctima, ¿no? Es una mujer huérfana que está en la casa de su tía que la maltrata, y entonces recibe mucha agresión, pero una primera tentación que ella tiene que eludir es la de no quedarse en el lugar de víctima. Y eh, hay más textos, por lo menos en el Río de la Plata, del problema de cómo luchamos contra la violencia patriarcal, nombrando la agresión sin que nos reubiquen en el lugar de víctimas. Eso en Uruguay fue muy importante para nosotras. No lo dijimos así, la tentación de quedarse como víctima. A mí me hizo sentido cuando lo leí. Nosotras lo estábamos diciendo de otro modo, ¿no? Como te quieren siempre dejar en ese lugar de víctima. Y en nuestras movilizaciones siempre decíamos, somos mujeres en lucha. Sí nos matan a nuestras compañeras, pero somos mujeres en lucha y estamos acá y nos abrazamos para celebrar que estamos vivas y no queremos estar de luto, no queremos que nos pongan solo imágenes de mujeres con el puño, porque no somos eso, somos mujeres rebeldes, cada cual a su modo. Entonces, esa a mí me ayuda a nombrar mucho de las cosas que estábamos diciendo. La otra tentación que ella dice es la tentación del amor romántico y de la entrega. Bueno, ya sabemos qué es lo que pasa con esa tentación, pero me parece que es eso, o sea, ¿cuál es la tentación de volver a la casa, de estar con el marido? A veces no hay de otra, ¿no? No es que a veces es un lugar de cómodo y a veces es, si no vuelves ahí no comes, si no vuelves ahí te matan, si no vuelves ahí, y algunas se quedan ahí para sobrevivir y no es poca cosa, ¿no? Pero la tentación de caer en el amor romántico y de la entrega y de perderse, ella la nombra también. Y la otra es como una cierta tentación de quedarse loca, o como que hay algo de eso que la toma. Eso es como lo que yo saco del texto de Rich. Lo que a mí me ayuda a pensar lo de las tentaciones así invertidas, que la verdad que no lo había pensado así, no había conectado con que nosotras somos las que tentamos, no las que tenemos tentaciones. Es unas cosas que sobre todo dice esta Raquel Gutiérrez, esta mexicana, que fue con quien yo también me formé, que ella dice que el patriarcado te intenta como captar de dos formas, por la violencia o por la seducción. Entonces, vaya si una sabe que o te pegan o te traen tu comida favorita en algún momento para joderte. Pero como ese doble juego, esas dos posibilidades, esas tentaciones, que es como en un momento el amor romántico y las
o cualquier otra forma de la seducción en la que intentan encerrarte de vuelta, callarte, lo que quieras, y si no, la otra es la de la violencia. Y una tentación, yo creo que también Raquel nombra mucho, no como tentación, pero como problema, que es de cuando te quieren poner como la hermana predilecta. Entonces, tú podés entrar a este lugar de los hombres en las reglas nuestras y te vamos a decir que sos nuestra favorita, te vamos a separar de las otras, ay, tú sí sos inteligente, tú sí haces estas cosas, tú sí tenés capacidad política, lo que quieras, pero las otras no. Y vas a hacer solo lo que es permitido en ese acuerdo de los varones, ¿no? Pero como esa tentación del reconocimiento masculino, esa tentación de que te digan un rato que está bueno y que te pongan en ese lugar como de hermana, ella dice de la hermana predilecta, como la fratria de varones, eh, creo que son de las cosas que sabemos. En el mundo de la universidad no sé cómo se hace experiencia, pero está la tentación de un cierto reconocimiento, un lugarcito en tal lugar, se puede ser la hermana predilecta de muchos modos, ¿no? No sé, igual es algo como que estoy pensando, como no es algo que tenga súper claro, capaz que sí, yo estaba más pensando como la clave de la tentación de que cuando no estamos afirmadas en el orden simbólico más femenino, hay muchas posibilidades de ser parte de esa reproducción, digamos, y cómo eludir esas cosas. Sí, como capaz que por ahí. Lo último es que pensé con lo del canon que recién conversaban, es que o una de las ideas que yo tomé es que a veces sí hay que desafiliarse, porque a veces no basta solo con criticar, a veces hay que salirse de ese lugar, porque, no sé, yo no quiero estar inscripta en esa genealogía de varones que me negó, que me excluyó, que me violentó, y la verdad, no. Yo lo tomé vieron que en Argentina hay muchas hijas de los genocidas, de los grandes genocidas que torturaron, desaparecieron y demás, que se quitaron el apellido del padre. Mujeres adultas que se juntaron entre sí y en un momento dijeron, o sea, este es mi padre biológico, puedo ser esto, pero yo no quiero su apellido. Entre otras cosas porque si no se quitaban el apellido no podían testiguar contra ellos en los juicios. Y ellas eligieron quitarse el apellido para testiguar en los juicios o para decir, nosotras no queremos ser cómplices como de esa violencia. Y lo llamaron así, como desafiliarse. Y bueno, no sé, a mí esas cosas me parece que nos dan pistas para pensar de qué lugares donde ya no queremos estar como inscriptas. Pero son todas cosas de pensamiento abierto. Eu não sabia desse processo de desafiliação, bem interessante mesmo, eu acho que, nossa, dá pano para manga aí para estudos, né? E também eu acho que isso é uma coisa importante das tentações que você mencionou, foi a questão da excepcionalidade, né? Que é a irmã favorita, vamos falar, seria esse mito da excepcionalidade, que existe uma mulher excepcional, o que faz com que todas as outras não sejam, ou uma pessoa negra excepcional, uma pessoa, né? É o Tolkienzinho lá. Enfim, eu acho que das tentações que você citou, eu acho que é uma das, enfim, que eu acho que a gente tem hoje em dia que está muito atentas aí. Eu tinha mais uma. Eu tinha uma questão para a Isabela. Na verdade, um comentário. Que achei interessante que você destacou que ela fala do ex-homem, né? Então, uma tem um marido, a outra tem um ex-homem. E aí eu fiquei pensando, até porque, assim, se a gente está repensando o que significa ser mulher, o que é esse ex-homem, né? Assim, se a personagem da Clarice, ela se identifica enquanto esposa, eu fiquei pensando nesse personagem que não aparece muito, né? Que é o personagem desse homem, e esse lugar do ex-homem. E, enfim, coisas, não tenho conclusões, só tenho uma percepção. Não, eu super também só tenho coisas e percepção sobre isso também, porque quanto mais eu vou lendo e relacionando as ideias, mais eu acho que é infinito o quanto esses dois contos a gente pode falar sobre mundo, sociedade, mulher e homens também, né? Porque existe nesses dois contos homens, tanto o ex-homem, o marido, quanto filhos, homens, né? Que a Maria fala sobre
os filhos e que eles vão ter uma vida diferente, esses homens vão ter uma vida diferente, né? E então também já tem esse lugar de uma expectativa para esses filhos, só por serem homens também, né? Eu acho que tanto tem ali uma relação de contradição, os filhos com esse ex-homem, né, que abandonou e que, enfim, não tinha como prover para a família, então uma expectativa de que eles sejam melhores do que isso, ou que eles possam ser melhores do que isso, mas também a diferença entre serem homens e mulheres, né? Ela ali na condição de mulher dela. E essa relação de gêneros, essa questão aí, acho que tem também muito a ver com essas tentações que a Noel estava falando, né? Que é isso, a Ana, no Conto Amor, ela acaba se levando, por essa tentação, que acho levando também complicado, porque afinal acho que também não é um lugar que ela tem completamente poder de escolha, né? Mas assim, é que ela pensa, ela tem ali uma família, ela tem uma casa, ela tem esse marido que provém, né? Então tem confortos ou tem, enfim, privilégios nessa relação com esse homem. Inclusive, no fim do conto, ele pega a mão dela, ela teve toda essa crise, e aí ele pega a mão dela e... Desculpa, gente, minha avó tá ligando. Mas que ele pega na mão dela e chama ela para ir dormir, como se acalmasse ela dessa crise toda. Então, esse papel do homem ali de cuidar dela também, né, de acalmá-la, enquanto esse ex-homem da Maria a coloca já num lugar de... ela é sujeito no sentido de que ela não está atrelada à identidade dela ali a ele, né? Ela é uma mãe solo, ela está ali cuidando da vida e etc. Ela tem ali, quando ele... Eu acho, para mim, sempre me toca bastante esse momento de que ele tá implícito, né? Que ele abandonou essa família, né? E que ele não faz parte disso. Está implícito e explícito, né? Enfim... Mas ao mesmo tempo tem um carinho ali em relação a esse homem. A troca que eles têm no ônibus é uma troca de carinho, né? E ela fala, é difícil viver sem ele, é difícil ficar sozinha. Então, por mais que ele tenha abandonado, que ela faça essa vida sozinha, ela ainda sente a falta da participação desse homem na vida dela. Então, dessa figura, né, do homem, ela fala que ela já ficou com outros, ela teve outros filhos, mas é difícil estar sozinha. Então, tem uma condição nas duas, apesar de uma diferença das relações, tem uma condição nas duas de como estar atrelado ao homem tem um papel de segurança e de menor solidão ali, de alguma forma, né? Então, enfim, acho que é todo um outro estudo também, o papel do homem nessas narrativas, porque eu acho que tem muito pano para manga também nesse lugar. Pode falar, Gal. Eu fiquei pensando com essas falas de vocês, assim, sobre como tem a ver com essa questão do trabalho da família, né? Do trabalho do cuidado, né? Como a mulher, ela sempre é responsável pelo trabalho do cuidado dos filhos, da casa, do marido, ou no caso do marido ou do ex-homem, né? Do abandono do homem, né? Da figura masculina, porque a figura masculina ela pode se deslocar desse local de cuidado, essa responsabilidade sempre sobrecai sobre a mulher, né? E aí eu, tipo, também como tem essa questão tanto da objetificação do corpo, mas de uma domesticação do corpo de mulheres, assim, né, do corpo feminino. Então, que sempre mantém, apesar, né, de ter essas questões, por exemplo, de raças, classes, assim, tem diferenças, mas tem algumas conexões ali do gênero, né? Então, sempre fica um corpo que é objetificado, enfim, assim. E aí me levou para esse lado, assim, um pouco. Eu fiquei pensando também, né, no título dessa mesa, né, nas relações de controle, e que a gente fala, né,
todas nós falamos sobre isso, mas também falamos sobre isso, me parece, numa busca para, ao identificar esse controle, né, a gente começar a criar uma identidade libertadora, né, que é a gente conseguir identificar isso e conceitualizar isso, entender, praticamente, né, historicamente, como se dá hoje, a gente cria também essa identidade, né, e entende essa identidade. Então, também acho muito bom ouvir, né, colegas mulheres refletindo sobre isso, que acho que a Lídia falou, né, nessa questão de olhar para o cânone, porque é importante para a gente entender a sociedade como se dá hoje, de olhar para o corpo feminino, né, e questionar por que a gente não falou sobre isso na escola, né, e o quanto é importante a gente se conhecer e conhecer o nosso corpo, e por que não conhecermos, né, que controles se colocaram aí para não conhecermos, né, a coisa de ter que ser mãe, né, que eu também acho que apareceu aí muito forte, essa identidade de mulher como mãe, como cuidadora, como dona do lar, né, enfim, e não sei, acho que é muito potente pensar no controle, mas eu acho muito potente pensar que a partir do controle a gente pode recriar essa identidade também, ou pelo menos entender melhor que identidade é essa. Você não quer falar, não, Timba? Você Eu quero vai deixar aqui. só escrito mesmo? Não, é que tu tá Quer que eu assistindo o leia? desenho aqui. Não, tudo bem. Acho que eu posso falar. É Eu não só estou te escutando, eu acho se. que talvez tenha algum problema no seu microfone. Peraí. Tá me escutando agora ou não? O microfone, o fone de ouvido aqui. Ele não tá funcionando. Seu Tipo, o Guido tá microfone. assistindo o desenho, então, tipo. Mas eu acho que o que eu ia falar era essa relação do. Ah, eu que não tô escutando só? Que estranho. Ah, tá legal. Não, Não. Tá se ouvindo o desenho. você. Ele tá ouvindo o desenho, exatamente. É que ele tá com febre. E aí, assim, tipo, falar esse complemento só do que a Gal falou, do como o papel de prover e proteger, que é o papel masculino, né, tipo, que se coloca, né, nessa estrutura do patriarcado, não está envolvido com cuidar. Tipo, como cuidar não faz parte do nosso vocabulário, tipo, na vida. Tipo, se você só se relaciona com a questão do cuidar quando você quer ser cuidado, né? Tipo, acho que você não precisar cuidar, eu acho que é um dos privilégios que a gente, né, tipo, como homem, não se relaciona, principalmente na relação com outros homens, né? Tipo, a relação do cuidado, essa relação de pensar no outro, não na perspectiva do que você coloca na mesa, mas na perspectiva dos afetos também. Eu tentei, gente. Foi uma experiência muito louca isso, escutar todo mundo escutando uma coisa e eu não. Mas eu assino embaixo do que o Timba falou, mesmo sem tê-lo escutado. Acho que era só eu, sei lá. Bom, nós estamos chegando no final da mesa, né? A gente tem só mais alguns minutinhos. Então, queria saber que enfim, se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, é o momento das falas finais. Mais alguma questão, algum ponto, alguma colocação? Não? Eu agradeço. Tá. Desculpa, gente. Eu adorei conhecê-las, obrigada. Acho que a gente pode ir pensando mais, assim, essa questão da contra-hegemonia, sabe? Porque a gente parte sempre da questão do patriarcado, né? E ampliar esses olhares são muitos temas que a gente pode ir desenvolvendo. Sim, com certeza. Eu acho que hoje foi só o começo de uma conversa, né? Bom, então acho que finalizamos aqui a nossa mesa. Muito obrigada a todas pela participação. A gente tem a última mesa do encontro às 16 horas, também vai ser mediada por mim, com o nome Mulheres e Afetação. Então, estão todas convidadas para essa última mesa, que é também o fechamento do nosso evento. E é isso, essa conversa
Foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube do grupo de pesquisa, então fiquem à vontade depois para olhar, consultar e compartilhar com as pessoas que vocês acharem que se interessem. Muito obrigada, nos vemos daqui a pouquinho. Beijos, gente.